Antes de nós introduzirmos o nosso tema, eu gosto de começar sempre palestras que eu faço cantando para a gente aquecer o coração e as vozes e criar uma sintonia na música, que é uma linguagem universal. E de maneira ecumênica, eu sou espírita, mas gosto de todas as manifestações de espiritualidade legítimas, profundas e sinceras, e uma das que eu mais aprecio são justamente as músicas dos negros americanos, os que fizeram os spirituals, né, na época da escravidão, e cuja religiosidade, cuja profundidade do sentimento religioso é muito bonito. Então, eu vou começar cantando um spiritual que eu acho muito bonito, Swing Low, Sweet Chariot, que fala o seguinte: venha balançando suave carruagem para me levar de volta para casa. Esse para casa é para o além, né? Quer dizer, eles sofriam tanto que eles realmente queriam voltar para o além, né? Mas essa ideia de voltar ao além é muito interessante porque dá uma ideia de pré-existência. Então, embora eles estivessem dentro da religião protestante, que não é reencarnacionista, eles guardavam esta intuição das religiões africanas, que é o reencarnacionismo. Algumas religiões, eu sei que outras não são, mas algumas são. Então, é assim. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Oh, swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. I looked over Jordan, and what did I see? Coming for to carry me home. A band of angels coming after me, coming for to carry me home. Oh, swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Oh, swing, swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. If you get there before I do, coming for to carry me home, tell all my friends I'm coming too, coming for to carry me home. Oh, swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Oh, swing, swing low, sweet chariot, coming forth to carry me home. Costumo fazer uma brincadeira que é o seguinte: os racistas, quando acham uma pessoa negra muito boa, dizem, este negro tem uma alma branca, né? E eu digo que eu sou uma branca de alma negra. Então, quando eu canto essa música, é para manifestar a minha alma negra. Muito bem, então vamos falar sobre essa questão do diálogo interreligioso, que é um tema que eu tenho trabalhado predominantemente na educação, tenho feito experiências com crianças de escola particular, de escola pública em São Paulo. Acabo de lançar 4 obras pela Editora Ática, exatamente todos os jeitos de crer, que falam de todas as religiões para adolescentes de 5ª ou 8ª série, mas tem sido uma obra que está sendo aceita por pessoas adultas, por crianças menores, porque é uma obra bastante rica de informações e bastante interdisciplinar e interreligiosa de fato. Então, qual tem sido a postura e a proposta que eu tenho trabalhado nessa questão do diálogo interreligioso? Em primeiro lugar, eu devo esclarecer que essa postura, para espanto dos não espíritas e dos próprios espíritas, eu peguei no próprio Kardec. Porque Kardec, ao contrário do que muita gente pensa, e até dos próprios espíritas que às vezes desconhecem essa faceta do Kardec, ele era muito universalista. Nas revistas espíritas, em que ele faz, são 12 volumes, as obras que ele escreveu durante 12 anos,
ele coloca exatamente trechos, análises sobre islamismo, sobre taoísmo, sobre budismo, sobre celtismo. Então, ele achava, era a opinião de Kardec, que a verdade estava em toda parte e que é preciso resgatar a verdade de todas as religiões. Então, a postura exatamente que eu aprendi com Kardec, eu tenho aplicado na educação, e tem algumas nuances dessa postura que eu gostaria de partilhar com vocês. Em primeiro lugar, nós temos o histórico das próprias religiões, da maioria delas, eu diria que a quase totalidade, o ponto de vista das próprias religiões a respeito delas mesmas, né? Então, esse ponto de vista, infelizmente, no decorrer da história, isso nenhuma religião escapa, e eu sou espírita e digo que os próprios espíritas têm cometido atualmente o mesmo pecado, é a ideia do exclusivismo. Ou seja, fora da minha religião não há salvação, né? Ou seja, é a ideia do dogmatismo, do fanatismo, em que eu, como representante de uma determinada religião, acho que só a minha religião é a verdade. E as outras estão com a mentira, estão com o erro, estão erradas, ou são participantes do demônio, do mal, ou as pessoas que partilham de outras religiões serão condenadas depois da morte, e assim por diante. Então, nós temos essa posição dogmática exclusivista de muitas religiões. Esta foi a posição, digamos assim, extremista que muitas religiões assumiram. Lógico que dentro de cada religião há pessoas que não assumem essa posição. Por exemplo, o catolicismo, que durante séculos teve essa posição radical, né? E houve sempre pessoas dentro do catolicismo que tiveram outras ideias. Por exemplo, Francisco de Assis, que foi um representante já em plena Idade Média, ele tentou estabelecer um diálogo interreligioso entre o cristianismo e o islamismo, quando ele foi falar com um sheik, né, muçulmano, na época das cruzadas. E ele já tinha uma visão de diálogo interreligioso, porque ele era um espírito universalista, tanto que é um dos santos da Igreja Católica mais popular fora da própria Igreja, né? Nós temos, por exemplo, uma figura maravilhosa na Índia, que foi o Ashoka, budista, viveu 300 anos antes de Cristo, e ele já tinha uma proposta de diálogo interreligioso. Essa história é lindíssima, é de um príncipe que havia praticado muita violência, conquistou um império enorme através de guerras terríveis, havia sido responsável pela morte de mais de 100 mil pessoas, quando ele encontra o budismo. E, convertendo-se ao budismo, torna-se pacifista, e aí ele é considerado um dos reis de toda a história mais sábio. E ele, então, estabeleceu exatamente no seu reino várias propostas de diálogo entre as religiões, de paz. Ele tinha agentes imperiais que iam por toda a Índia, ensinando o povo, ensinando plantas medicinais, propondo vegetarianismo, ensinando o diálogo entre as religiões. Então, é uma coisa interessantíssima. Até pouco tempo, até o século XIX, a figura de Ashoka era considerada uma figura lendária, mas no século XIX foram descobertos na Índia vários totens, né, onde havia inscrições do próprio Ashoka, com os seus éditos. Então, ficou comprovada historicamente a existência desta grande figura do Ashoka, que foi o rei budista. Aliás, ele foi responsável, os budistas devem saber, pela difusão do budismo em todo o Oriente. Ele que começou a difusão do budismo em todo o Oriente. Então, há figuras em todas as religiões que tiveram esta abertura, esta postura ética de diálogo humanitário, de diálogo com outras religiões. Mas as instituições religiosas em si sempre pecaram pelo exclusivismo, pelo dogmatismo, pelo fanatismo. Por causa exatamente deste fanatismo, desse exclusivismo, desse dogmatismo, é que surgiu na civilização ocidental, principalmente a partir do século XVIII, mas com mais força a partir do século XIX, as posições materialistas, contrárias à religião.
Então, nós podemos citar alguns dos grandes que se manifestaram contra a religião. Não é que apenas eles eram ateus e não aceitavam, não acreditavam pessoalmente na religião. Não. Foram pessoas, filósofos, pensadores, como eu vou citar, por exemplo, o Marx, por exemplo, o Freud, por exemplo, o Nietzsche, que não se limitaram a dizer, nós não cremos. Eles desqualificaram a religião, disseram que a religião, o Marx, por exemplo, disse que era uma espécie de alienação, o Freud disse que era uma ilusão, né? Então, quer dizer, nós temos aí um pensamento que começou a fazer a crítica da religião, mas de maneira a negar a própria essência da religião. Então, justamente nesse momento histórico em que há Marx, em que a psicanálise ainda nem havia surgido, vai surgir algumas décadas mais tarde, Nietzsche também estava começando, Kardec teve uma posição intermediária. Ele fez uma crítica das religiões, naquilo que elas tinham de exclusivista, de dogmáticas, de abusos do poder, de ligação das instituições religiosas com os poderes políticos, porque isso foi fato na história inteira, todas as religiões há isto, mas, ao mesmo tempo, ele não feriu a essência das religiões. Ele procurou extrair aquilo que era comum a todas as religiões. E o que ele identifica, né, que eu considero que também seja, também meu ponto de vista, que haja de comum nas religiões. Então, nós podemos, aí há polêmicas, porque há pessoas que dizem, nós não podemos dizer que há nada comum entre as religiões, né? Eu discordo dessa visão. Nós podemos, pelo menos, duas coisas identificar de comum nas religiões. Uma, que eu considero o mais importante, são os princípios éticos. Existem princípios éticos universais que fazem parte de todas as grandes doutrinas religiosas. A compaixão, a solidariedade, a fraternidade são elementos que fazem parte das doutrinas. É verdade que nem sempre fazem parte da prática dos religiosos, mas fazem parte das doutrinas religiosas, né? E a outra questão, outro elemento comum é a crença numa espiritualidade, em algum tipo de transcendência, seja qual for. Ou seja, a ideia de que nós não somos apenas corpo, de que nós temos algum tipo de transcendência. Isso, desde as religiões indígenas, das grandes religiões, budista, hinduísta, islâmica, as tradições cristãs, todas as religiões acreditam em algum tipo de transcendência. Como essa transcendência, como essa vida depois da morte, se existe, como é que não é, aí as ideias variam. Mas que existe algo além do corpo é um elemento comum a todas as religiões. Ou seja, a questão da ética e a questão dos princípios de transcendência. Então, nós temos o seguinte, nós temos a possibilidade, hoje em dia, de resgatar a religiosidade, primeiro entendendo que há algo que nos une a todos. Em primeiro lugar, esta ideia de fraternidade universal, de fraternidade humana, que isto é algo que nos liga a todos, seja de que etnia for, de que religião for. E a outra é a ideia de que todos nós somos algo além da matéria, que nós não somos só animais pensantes, mas que temos algo que transcende a matéria. Então, estas duas ideias é um elo de ligação entre todas as doutrinas religiosas, seja de que caráter for, de que povo for. Isso é algo permanente e repetitivo na história. Eu dizia daqueles indivíduos, daqueles filósofos, pensadores, que desqualificaram a religião. Então, eles, de fato, tiveram um olhar sobre as religiões, um olhar de fora, né? Eu dizia que o olhar exclusivista, dogmático, da maioria das religiões que sempre praticou, é um olhar de dentro da religião, como a religião vê a si mesma. E esses pensadores tiveram um olhar de fora. E nós precisamos, então, atingir uma síntese, olhar de fora com olhar de dentro. Por quê? Porque esses grandes pensadores que adotaram o materialismo, o ateísmo, até como militância filosófica e política, eles, na verdade, deram uma grande contribuição
para as religiões, para nós que temos algum tipo de fé. Porque as críticas que eles fizeram às religiões são, muitas vezes, críticas pertinentes, né? Então, eu considero que o resgate da religiosidade no terceiro milênio tenha que passar por duas atitudes. Uma atitude de abertura para o outro e uma atitude de autocrítica. Como que eu entendo isso? É que quando a gente olha para o outro, nós temos que pensar o seguinte, que é exatamente o que Kardec pensava, o que Gandhi também pensava, o que Ashoka, este grande líder do budismo indiano, também pensava. Aliás, Gandhi é um dos grandes líderes dessa ideia do diálogo interreligioso. Ele dizia, eu sou muçulmano, judeu, cristão, hindu, budista. Ele mesmo dizia isso, porque ele achava exatamente que a verdade está em toda parte. E o que significa essa abertura para o outro? É considerar que o outro também tem verdades. Eu tenho verdades na minha religião, mas a outra religião também tem verdades. Não preciso concordar com todas aquilo que a outra religião diz, porque se eu fiz a opção por uma fé, é porque eu me identifico e acho que a minha fé é mais verdadeira para mim. Mas isso não significa desqualificar a fé do outro. Dizer que o outro está totalmente errado, dizer que o outro vai para o inferno, dizer que o outro vai ser condenado, dizer que o outro tem que ser morto porque não pensa ou não acredita como eu. Quer dizer, então a ideia de que se eu tenho verdades na minha fé, as outras religiões também têm verdades. E a beleza desse diálogo é justamente identificar essas verdades. E eu acho que uma das grandes maneiras de nós nos identificarmos com outras religiões que não a nossa, através dessas grandes personalidades, dessas grandes figuras que transcendem a própria religião. Eu citei aqui Francisco de Assis, por exemplo. Quem é que não gosta de Francisco de Assis? Podemos ser espíritas, protestantes, umbandistas, o que for, mas Francisco de Assis está acima do próprio catolicismo. Como Gandhi está acima do próprio hinduísmo. Ele era hindu, mas ele é uma figura tão universal, foi um modelo de ética tão fantástico. Então eu passo a me identificar com o hinduísmo por causa de Gandhi. Como eu passo a ter empatia com o catolicismo, embora não seja católica, por causa de Francisco de Assis. Né? Como eu posso ter empatia com o budismo pela própria figura de Buda. Né? Como eu tenho empatia com o cristianismo por causa do Cristo. Então, nós temos figuras maravilhosas em todas as religiões. Por exemplo, no protestantismo, uma figura maravilhosa do século XX, Martin Luther King, né, que era pastor protestante e que foi um mártir da paz, um mártir da não discriminação racial. Então, essas grandes figuras é que tornam as religiões universais, porque elas transcendem as próprias religiões a que elas pertenceram. Agora, eu dizia, então, as duas atitudes que nós devemos ter, o diálogo e a abertura para o outro, e, ao mesmo tempo, uma atitude de autocrítica. O que é autocrítica? É exatamente nós reconhecermos na nossa religião, e nas outras também, os pontos em que as religiões cometem abusos. Né? Porque todas as religiões institucionalizadas cometem abusos de poder, de autoritarismo, de fanatismo, de exclusivismo, de dogmatismo. Né? É isso que tem sido a desgraça das religiões. Nós sabemos, por exemplo, o quanto já houve na história da humanidade de guerras religiosas, de perseguições em nome das religiões, e todas participaram disso. Não há nenhuma que possa dizer está limpa historicamente de algum tipo de luta, de violência, de abuso de poder, de uso do poder político através em nome de Deus ou em nome de qualquer poder superior. Então, nós temos que, para salvar a religião, as religiões, temos que criticar as religiões, inclusive a nossa, né? Para podermos salvar as religiões naquilo que elas têm de melhor e entrarmos num mundo diferente em que as religiões possam ser praticadas, possam ser vivenciadas
na identidade de cada uma, porque eu acredito que a identidade de cada fé deve ser mantida, porque é uma riqueza que nós temos no mundo. Nós temos o budismo, nós temos o cristianismo, o hinduísmo, o islamismo, enfim, todas. E cada religião dessas produziu grandes contribuições ao mundo no campo da cultura, no campo da arte, em todos os campos, né? Então, nós não podemos jogar tudo isso fora, mas temos que salvar aquilo de bom, de belo, de útil, de universal, de ético, que as religiões deram de contribuição ao mundo, e temos que fazer uma crítica às religiões enquanto instituições ligadas aos poderes, enquanto instituições exclusivistas, enquanto instituições que participaram de guerras, etc. Então, eu acredito que nós podemos adentrar este terceiro milênio com uma proposta de diálogo interreligioso, se nós nos dispusermos a fazer isso, nos abrirmos para o outro, nos identificarmos com o outro, mas, ao mesmo tempo, termos uma visão crítica. É por isso que eu invoco aqui exatamente a contribuição que Kardec deu nesse sentido, que é ainda muito desconhecida, porque entre as religiões, né, no Brasil e no mundo, o espiritismo, eu devo dizer que é um dos mais discriminados, né? Eu vou contar uma história para vocês que eu sempre conto, que é verdade, não é mentira, né? Eu estava escrevendo Todos os Jeitos de Crer, que são esses 4 volumes, sobre todas as religiões. Se vocês forem analisar lá, eu fiz tudo que vocês possam imaginar, não sei se tudo, porque, enfim, mas há confucionismo, budismo, rituais indígenas, afro-brasileiros, tudo que vocês possam imaginar há nesses 4 livros. E os leitores críticos, que não sabiam que era uma espírita que estava escrevendo, acharam o livro ótimo, né, porque as editoras dão para leitores críticos sem dizer quem é o autor, né? Acharam o livro ótimo, a proposta interessantíssima, só que tinha um detalhe: eles só queriam que tirasse o capítulo sobre espiritismo, né? E isso é muito comum acontecer, tanto que eu lutei muito para entrar na universidade, na USP, 5 anos demorei, para conseguir fazer uma tese sobre espiritismo na Universidade de São Paulo, e consegui. Então, é uma coisa que eu procuro exatamente esse diálogo, e muitas vezes em cultos ecumênicos, né, ou interreligiosos, a gente vê representantes de várias religiões, e os espíritas muitas vezes não são chamados. Eu, pelo menos em São Paulo, vejo muito isso acontecer, não sei aqui eu estou vendo que os espíritas são chamados, tanto que eu estou falando, mas mas exatamente eu estou querendo mostrar para vocês que esta ideia de resgate das religiões de maneira não exclusivista partiu justamente de um autor do século XIX, que foi Allan Kardec. E ele estabeleceu exatamente como princípio universal que fora da caridade não há salvação. Ele dizia: não podemos dizer fora da igreja não há salvação, nem dizemos fora do espiritismo não há salvação. Dizemos que fora da caridade não há salvação. Ou seja, aquilo que nos salva como seres humanos é justamente a fraternidade, é justamente o amor ao próximo, e isso qualquer pessoa, de qualquer religião, ou mesmo sem religião, pode praticar. E isso que nós temos que recuperar, este diálogo entre nós. Como fazer isso, eu não posso deixar de dizer aqui, no plano da educação, né? Quer dizer, é exatamente na educação que eu tenho trabalhado com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, uma proposta de promover este ensino interreligioso. Então, eu vou contar para vocês uma experiência que eu tive numa escola pública no estado de São Paulo, na cidade onde eu moro, em Bragança Paulista, interior do estado de São Paulo, que é uma experiência de ensino interreligioso. Aliás, foi uma experiência financiada pela Fundação do Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, pela FAPESP, e foi o objeto do meu pós-doutorado na USP. Então, foi uma pesquisa acadêmica, mas com uma parte prática, que eu entro dentro da sala de aula e faço um trabalho com as crianças. Então, como que nós fizemos esse trabalho? Eu cheguei na escola, eram crianças de 3ª e 4ª série, e começamos a fazer. Um dos projetos que eu desenvolvi com as crianças foi o projeto Religiões. E como que se deu esse projeto? Isso é um exemplo, não é uma receita, é um exemplo de como se pode trabalhar na educação
a partir dessa perspectiva do diálogo interreligioso. Então, cheguei à escola, e a primeira coisa que eu fiz nesse projeto de ensino interreligioso, eu coloquei na lousa para as crianças um trecho da Constituição brasileira, né? Que é aquele que se refere à liberdade de pensamento e à liberdade de crença, à liberdade de culto, né? Porque nós, em primeiro lugar, temos que fundamentar a ideia de que nós somos seres livres para crer naquilo que queramos ou mesmo para descrer, né? A liberdade é um dos princípios éticos que nunca devem ser postos em questão, e principalmente a liberdade de consciência. É algo sagrado que o ser humano deve preservar e lutar para ter esse direito, porque é um direito natural do ser humano. Então, começamos a discutir o que é uma Constituição, o que é a Constituição, porque as crianças na escola não discutem isso, além do que, né? Os direitos básicos do cidadão, etc. A partir daí, nós fizemos um levantamento na escola com as crianças, quais as religiões que havia na escola. Tantos católicos, tantos protestantes, as diversas denominações do protestantismo, tantos espíritas, tantos testemunhas de Jeová, tantos messiânicos, tanto isso, tanto aquilo. Fizemos um levantamento estatístico. Aí eu lancei o desafio para as crianças trazerem para a escola, poderiam buscar com seus pais, ou na sua igreja, no seu templo, no seu centro, onde fosse que eles frequentassem, ou com o seu pai, ou com a sua mãe, ou ela tirar do seu próprio conhecimento, trouxessem para as outras crianças algum elemento, alguma ideia do que para eles significava a sua religião. E quem não tivesse religião, também que trouxesse aquilo que acreditava ou que não acreditava, enfim. E as crianças expuseram umas para as outras, aí estimulando o diálogo aberto, né, o saber ouvir o outro, porque eu já participei, por exemplo, de encontros chamados de ecumênicos, em que cada um fala para si e ninguém ouve, né? Eu já participei, por exemplo, de cultos ecumênicos, que o indivíduo faz a sua prece e vai embora, não ouve os outros falar, né? Isso é um absurdo, mas já participei de outros em que realmente se criou uma sintonia entre todos, cada um fala, o outro ouve, o outro partilha, e porque se não houver essa partilha de sentimento, de religiosidade, dessa presença divina do sagrado num culto ecumênico, então para que nós vamos fazer culto ecumênico? Quer dizer, para cada um se exibir e sair. Então, exatamente, procurando estimular nas crianças esta capacidade de ouvir o outro e de se identificar com o outro, então, nós fizemos esta abordagem que cada criança podia trazer algo a respeito da sua própria religião e expor para os outros, sempre tomando conta para que não houvesse gozação, ironia, discriminação com uma ou com outra religião, né? Em seguida, nós fizemos o seguinte, pegamos alguns representantes das grandes religiões, pessoas, esses modelos de ética a que me referia, para trabalhar dentro da sala de aula. Elegemos alguns, não foi possível muitos, porque o projeto durava 6 meses, mas trabalhamos Gandhi, trabalhamos Martin Luther King, trabalhamos Francisco de Assis e Bezerra de Menezes, que é representante do Espiritismo. Então, fizemos o quê com esses diversos representantes, que são modelos de ética que transcendem as suas próprias religiões? Cada um deles trabalhamos de maneira interdisciplinar, porque esta é uma coisa fantástica das religiões. As religiões são necessariamente interdisciplinares, porque elas lidam com ética, lidam com arte, lidam com a história, lidam com todos os assuntos. A religião está entranhada em todos os assuntos da humanidade. Então, nós podemos, a partir de um projeto de ensino interreligioso, tratar de várias disciplinas. Então, por exemplo, falamos de Gandhi, então vamos contar a história da colonização dos ingleses na Índia, da luta pela libertação, aí falamos do pacifismo, falamos do vegetarianismo que Gandhi propunha, estudamos várias ideias. A mesma coisa no caso de Martin Luther King, já trabalhamos sobre a questão da escravidão, da ida dos negros para as Américas, da discriminação racial, de toda a história. Trabalhamos música, esta música que eu cantei aqui, as crianças aprenderam que é uma música dos negros, né, americanos. Então, trabalhamos todas essas ideias. No Bezerra de Menezes, trabalhamos a questão da medicina, porque ele é considerado o médico dos pobres. Então, o acesso do povo, que até hoje o povo não tem
tem acesso à medicina e como ele queria romper isso e era justamente alguém disponível para atender todos os pobres. Então, discutimos a questão social no Brasil, a história do Império, etc., etc. Francisco de Assis, discutimos a Idade Média, a história da Igreja, como ele é considerado patrono da ecologia, então a questão da ecologia hoje, no mundo atual, enfim, vejam que cada item desses dá para espalhar para várias áreas do conhecimento, um trabalho interdisciplinar. A partir daí, isso tudo com estímulos também multimídia, passando filme, recitando poesia, vendo música, vendo quadros, que é para mergulhar o indivíduo dentro de uma percepção múltipla, porque a nossa escola é muito cerebral e não lida com o emocional, com o musical, com o plástico, com o criativo. Então, a educação tem que recuperar isso. E a religião, ela também tem a ver com tudo isso, porque a religião pode lidar com a razão, mas também, predominantemente, lida com a emoção, lida com a arte, com a sensibilidade. Então, a escola pode resgatar isso através do ensino interreligioso. E com isso nós também fazemos uma política e uma educação intercultural, porque na medida em que nós falamos dos negros, dos hindus, dos judeus, dos africanos, nós estamos promovendo a identificação com as diferentes culturas, né? Então, esse diálogo religioso permite um diálogo interracial e intercultural, né? O que é exatamente a proposta que nós devemos ter para esse terceiro milênio. E, por fim, as crianças produziram poemas sobre Gandhi, desenhos de Francisco de Assis, e fizemos, no final do período desse projeto, um culto ecumênico na escola, convidando pais e professores. Cada religião, as crianças elegeram representantes de cada religião que havia na escola. Essas crianças oraram do jeito que quiseram e nós cantamos algumas músicas, uma católica, uma protestante, uma espírita, e aí terminamos o ano com essa proposta que foi um momento de grande beleza espiritual, porque as crianças participando com muito sentimento, com muita seriedade, com muita circunspecção e com muito respeito para com as outras religiões. Então, mais do que um ensinamento lógico, racional, um discurso, nós fizemos uma vivência de ensino interreligioso. E eu acho que é por aí que nós devemos caminhar para formarmos realmente um milênio de maior paz, de maior entendimento e de maior convivência fraterna entre todas as criaturas humanas.